Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês provavelmente vão se lembrar desse carinha que apareceu recentemente aqui no canal em um vídeo onde eu mostrei como o Linux poderia salvar o seu computador antigo, também conhecido como computador da Xuxa. Só que algumas pessoas me disseram assim: Jonathan, esse computador é muito bom, ele não é ruim o suficiente, ele tem um núcleo de 1.4 GHz, onde já se viu isso. Isso daí é desempenho puro. Apesar dos comentários sarcásticos, eu realmente comecei a pensar assim, será que é possível fazer algo parecido com alguma coisa ainda pior? Se você viu o vídeo que a gente fez esse experimento com esse computador, que está aqui na descrição, inclusive, se você não viu, talvez lembre que o simples fato de você mexer o cursor do mouse fazia com que o processador aumentasse a sua utilização em uns 20% mais ou menos. Mas beleza, ele não é ruim o suficiente? Esse aqui vai ser. O verdadeiro trambolho que nós vamos lidar hoje é um computador que faz parte de uma linha já não tão mais popular aqui no Brasil, especialmente por conta da crescente dos tablets e muito provavelmente dos smartphones, especialmente os com telas maiores. Hoje nós vamos falar sobre o Asus EEPC 4G. E sabe, essa máquina é realmente ruim, mas você deve estar se perguntando, o quão ruim é esse EEPC da Asus? Em primeiro lugar, ele não era um bom computador nem para os padrões da época em que ele foi lançado, lá em 2008 mais ou menos. Mas dentro do segmento que ele procurava atuar, ele era digamos assim, um computador recomendável. Muita gente comprou, não ligando tanto para as limitações que ele tinha, mas especialmente pela portabilidade que ele trazia. O coração desse pequeno, porém valente, consiste de um processador Intel Celeron MULV 353 Single Core de 900 MHz e 32 bits. O ULV é a sigla para Ultra Low Voltage, que significa que ele é um processador destinado a muito baixo consumo de energia para poupar a bateria e fazer com que esse EEPC da Asus durasse por bastante tempo, ideal para você levar lá em 2008 pelo menos em viagens ou coisas do tipo. Exatamente o núcleo de apenas 900 MHz, single core, não tem nenhum GHz, o que provavelmente é menos do que qualquer núcleo do seu celular hoje em dia. Como eu disse, foi um processador lançado lá em 2008, mas é curioso pensar que esse kit completo, esse EEPC, você ainda encontra à venda e às vezes até seminovo de algumas pessoas que guardaram daquela época. No Mercado Livre os preços variam bastante, mas o curioso é que você hoje em dia pode comprar um Raspberry Pi 3 por um valor aproximado. É claro que o EEPC vem com as feature killers aí, que a gente pode dizer, comparado ao Raspberry Pi 3. Ele vem com teclado, tela e um touchpad para você mexer, ou seja, super em conta. Ok, mas vamos falar mais um pouco sobre o hardware desse EEPC 4G da Asus. Afinal, a toca do coelho é mais profunda do que você imagina. Juntamente com este processador super potente de 900 MHz, o Threadripper e o i9 que se cuidem, temos também o FSB de apenas 400 MHz, o que limita a velocidade da memória. Pelo menos ele tem 4 GB de armazenamento. Curiosamente, ele tem algo que seria um precursor de um SSD, o que faz com que ele fique mais rápido ou menos lento. De memória RAM nós temos 512 MB aí DDR2, o que deve ser o suficiente para você navegar na internet, fazer algumas coisas básicas, navegar tipo uma aba de cada vez. Não tem como falar em potência gráfica num computador desses, então desculpa, mas não deve ser muito eficiente para jogar o seu Minecraft aí. Nós temos aqui um chip gráfico Intel 910 GML Express, que nos permite usar nele a incrível resolução de 800 por 450 na tela de 7 polegadas com suporte a widescreen. Sim, isso está na descrição porque aparentemente lá em 2008, nesse segmento, ser widescreen era um diferencial, especialmente pela resolução. Veja bem, 800 por 480 é muito pouco, é como você colocar 480p ali no YouTube para você ter uma noção do que seria a resolução dele. O meu relógio de pulso tem uma densidade de pixels maior que essa,
E eu nem tô zoando, cara. Se você quiser ver a review do Xiaomi Amazing Fit, dá uma olhada aqui no link da descrição que eu fiz faz alguns dias. A bateria dele é de 5.200 mAh, o que é um valor muito interessante dado o hardware que é de ultra baixo consumo. Eu não pude ficar com ele tempo suficiente para fazer testes de durabilidade, mas sinceramente eu acredito que vai durar muitas horas. Já em relação às conexões, até que ele é bem generoso. Nós temos conexões USB, entrada para cartão SD, conexão cabeada e Wi-Fi para internet e até mesmo microfone e webcam no topo da tela, como se fosse lá a cereja do bolo. Curiosamente, esse computador vinha com Linux de fábrica, ou pelo menos alguns modelos dele vinham. É uma distro que eu não faço ideia de qual seja, mas olhando as fotos me lembrou até o antigo, bem antigo, Ubuntu Netbook Remix. Enfim, eu gostaria de aproveitar para agradecer a Nano Informática. Esse computador chegou lá na loja deles e o William permitiu que eu fizesse esse vídeo gravando as imagens para vocês enquanto a gente ressuscitava o bichinho. Aquele era um computador de um cliente da loja, por isso eu não pude ficar com ele por muito tempo. Na verdade eu tive, eu acho que umas 3 horas para fazer toda a captura de vídeo e fazer a instalação e botar ali para funcionar. Mas isso, meus amigos, foi tempo suficiente para eu mostrar para vocês algo muito interessante. Vamos lá. O objetivo, em primeiro lugar, é colocar ele de volta para funcionar e fazer com que ele fosse útil para alguma coisa, como acessar a internet e ler algum e-mail, alguma coisa assim. Ele veio com Windows XP instalado, o que não é a melhor das ideias, dada a idade e descontinuidade do suporte do sistema. Fora isso, ele nem passava da inicialização, dava aquela sensação de que ia ligar, mas caía na fatídica tela azul. Então nós precisávamos de um sistema operacional que coubesse em 4 GB de armazenamento, rodasse com 512 MB de memória RAM em um processador de 32 bits de 900 MHz. É uma missão e tanto. Eu conheço algumas boas opções, o Puppy Linux, o Dan Small Linux, o TinyCore são ótimas alternativas. Eu ainda quero construir algo com eles, mas a distribuição escolhida foi o Ubuntu Minimal com uma ISO de 55 MB. O Ubuntu Minimal já tem vídeo aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre ele, dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Naquele vídeo eu mostrei para vocês como fazer o download, como fazer a instalação, do que se trata. O Ubuntu Minimal foi bem bacana. Mas o Ubuntu Minimal por si só é uma distribuição sem interface quando você instala somente as coisas básicas, o que não é o ideal para alguém que vai utilizar para acessar a internet, por exemplo. Então nós precisávamos de uma interface gráfica que fosse básica, enxuta e fizesse o que era necessário fazer, tivesse uma certa intuitividade. Da mesma forma que o Ubuntu funcionou bem para o nosso outro experimento, o ambiente LXDE vai se sair muito bem nessa máquina EE-PC da ASUS. Mas ele precisa ser ainda mais enxuto do que o próprio Ubuntu, tendo basicamente um gestor de arquivos e um navegador de internet, além da interface em si. Dessa forma, ao fazer a instalação, que demorou uma eternidade por conta da lentidão do processador, o LXDE Minimal é um metapacote que vai instalar apenas o básico da interface LXDE na distribuição. Então a gente vai ter simplesmente a interface sem praticamente nenhum programa, o que é ideal para quem tem pouco armazenamento e uma memória RAM escassa também, que não precisa de aplicativos rodando em paralelo. Depois de instalado, ele já estava funcionando incrivelmente bem e de forma responsiva, incrivelmente responsiva até eu diria, consumindo apenas 75 a 78 MB de RAM com a interface tudo rodando, isso num sistema de 2017. Eu confesso para você que eu ainda me surpreendo com essa maleabilidade que o Linux tem muitas vezes. Mas alguns ajustes eram necessários para tornar o sistema mais utilizável. Como ele traz apenas alguns programas não tão úteis para o dia a dia, a gente precisava instalar pelo menos o Mozilla Firefox como navegador de internet. Por mais que o Mozilla Firefox não seja a opção mais leve para navegador, ele é uma das boas opções para se colocar numa máquina aí. Ele está sempre atualizado na última versão com o repositório do Ubuntu e é capaz de ler todos os sites com as tecnologias atuais, o que é interessante para uma máquina que vai ser utilizada especificamente para isso.
muitas vezes colocar um outro navegador que seria mais leve ou que descartaria alguns recursos da página poderia comprometer um pouco a experiência de navegação, que é basicamente todo o propósito dessa máquina. Mesmo com o Firefox com umas duas abas abertas, isso não foi lá um grande problema, utilizando aí dos 512 que a gente tinha, cerca de 270 megabytes de RAM. Como nós não temos uma loja de aplicativos no Ubuntu Minimal com o LXDE Minimal, então nós precisamos do terminal para atualizar o sistema e instalar o navegador. Só que digitar num teclado daquele tipo é horrível, cara. A minha mão eu acho que é um pouco grande, parece que cada tecla que você vai apertar, você aperta duas ao mesmo tempo. Então eu resolvi fazer um upgrade naquele computador, pelo menos um upgrade temporário, para que eu pudesse digitar com tranquilidade e usar o terminal para fazer as coisas que eu precisava fazer. Usando um teclado Cooler Master Devastator 2 cheio de LED vermelho e um mouse que acompanha ele, ficou bem mais fácil. Depois de instalar o Firefox, atualizar o sistema e desligar as animações, ainda que sejam mínimas dentro do LXDE, o sistema estava quase pronto. Foi aí que eu percebi um fato curioso: a interface LXDE Minimal, de tão enxuta que estava sem o ícone de conexão com a internet, então eu não poderia usar o Wi-Fi para conectar uma rede e o cliente também não poderia. Então nós precisávamos corrigir esse pequeno detalhe, utilizando infelizmente um pouco mais de armazenamento interno, que já é um negócio escasso e foi utilizado para o navegador de internet e também vai ser utilizado pelo cache do navegador de internet, a gente tem que pensar nisso também. Mas enfim, precisávamos de um front-end para o gerenciador de internet. Instalando o pacote Network Manager, o problema foi resolvido. E agora um computador que é extremamente ruim, pelo menos para os padrões atuais, está de volta e pode ser utilizado para tarefas básicas de navegação, ao invés de virar uma pilha de lixo. Mas sabe de uma coisa curiosa? Por mais que o processador seja ruim, eu percebi que um dos maiores gargalos está no próprio armazenamento, que poderia ser ampliado através de um cartão SD. Com ele, inclusive, o particionamento poderia ser diferente. Você poderia colocar o barra dentro dos 4 GB que já vem com ele e colocar o barra home no SD. Além disso, colocar um outro pentezinho de 512 MB de RAM faria com que o sistema tivesse aquela folguinha para poder utilizar, de repente, algumas abas a mais na navegação ou alguns programas simultaneamente sem engasgar tanto. Mas de qualquer forma, nós praticamente revivemos ele dos mortos. Então, se você tá com aquele ódiozinho no coração, se você não gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, pode negativar aí. Agora, se você achou ele curioso, se você achou ele interessante, se você se divertiu um pouquinho aqui comigo, não esqueça de deixar aquele like, não saia do vídeo sem deixar aquele like, porque isso ajuda no compartilhamento dele e do canal também. Se for a sua primeira vez aqui no canal, você também tem a incrível liberdade de se inscrever, isso mesmo, para você receber os próximos vídeos que a gente postar aqui durante a semana. Tem vídeo todo dia, então você vai curtir bastante. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer que aqui na descrição você também encontra um link do nosso querido patrocinador, a GearBest, que mandou vários cupons de desconto pra gente, para praticamente todas as categorias interessantes lá da loja, ou seja, a parte de informática, de eletrônicos, que você encontra aqui na descrição. Tem smartphones, tem tablets, tem computadores e um monte de outras coisas que você pode comprar com os descontos que a gente tem aqui embaixo. Dá uma acessada e confere se você achar interessante, valeu? Até o próximo vídeo, falou!